Explorar a superfície marciana foi um dos feitos mais impressionantes da história da exploração espacial. Estamos falando de robôs controláveis a milhões de quilômetros com capacidade de realizar atividades científicas. Isso é simplesmente incrível. De qualquer forma, diante da exploração constante de Marte, a verdade é que objetos estranhos já foram capturados pelas câmeras dos rovers, alguns realmente enigmáticos. Pois é, uma captura que não é tão recente assim voltou a circular nas redes sociais, onde um suposto OVNI com tentáculos apareceu na superfície de Marte. No vídeo de hoje vamos analisar e entender o que foi esse objeto fotografado por lá. Ao longo dos anos, rovers e sondas que exploraram Marte já registraram milhares de paisagens, rochas e formações que, vistas de determinados ângulos, parecem coisas completamente fora do comum. Algumas formações lembram animais, ossos, rostos, estátuas e até mesmo objetos construídos artificialmente. Isso acontece porque a superfície marciana é extremamente diversa. Milhões de anos de erosão provocada pelo vento, impactos de meteoritos e mudanças geológicas esculpiram formas muito curiosas nas rochas. E quando essas imagens chegam até nós, o nosso cérebro imediatamente tenta encontrar alguma coisa conhecida naquele cenário alienígena. Um dos exemplos mais famosos é o chamado Rato de Marte. Entre várias pedras espalhadas pelo solo, uma pequena formação rochosa possui uma silhueta que esperaríamos de um roedor. Mas claro, ele não existe, é apenas efeito da nossa própria imaginação. Pois é, até onde sabemos não temos evidências de animais em Marte. Então tudo que encontramos por lá é simplesmente efeito da nossa própria imaginação. E claro, não para por aqui. Muitos outros padrões já foram encontrados por lá. E alguns são bastante curiosos, como é o caso do osso, entre muitas aspas, encontrado por ali. A fotografia foi feita pelo rover Curiosity e mostra uma rocha alongada com extremidades que lembram muito a estrutura de um osso fossilizado. Para quem observa rapidamente, a impressão que pode transparecer é de que algum tipo de esqueleto ficou abandonado na superfície marciana. A explicação mais provável, porém, é muito mais simples. Trata-se de uma rocha moldada pela erosão. O vento marciano, carregando partículas de poeira durante milhões de anos, consegue esculpir formatos extremamente incomuns, mas talvez nenhum tenha provocado tanta repercussão quanto a famosa face em Marte, registrada pela sonda Viking-1 em 1976. Em uma das imagens, uma enorme elevação parecia possuir olhos, nariz, boca e até a estrutura de um gigantesco rosto humano. Durante décadas, surgiram teorias de que aquilo poderia ser uma construção artificial, ou até mesmo um monumento deixado para trás por alguma civilização marciana muito antiga. Fotografias posteriores, feitas com câmeras muito mais modernas e em diferentes condições de iluminação, mostraram que se tratava de uma formação completamente natural. Mesmo assim, a face em Marte permanece como um dos maiores símbolos dos mistérios associados ao planeta vermelho. Pois é, tudo isso é culpa simplesmente da pareidolia, um fenômeno psicológico em que o nosso cérebro ele tenta encontrar padrões onde realmente não existe nada. Isso foi muito útil na época em que nossa espécie vivia completamente na natureza. Mas hoje em dia, basicamente se tornou um efeito psicológico que pode enganar bastante. E em Marte, esse efeito pode ser amplificado pelo efeito da curiosidade, do novo, do alienígena. E a imagem que voltou a ganhar repercussão nas redes, basicamente mostra uma espécie de OVNI com tentáculos. Mas a resposta para essa pergunta talvez não tenha nem a ver com a pareidolia. Vamos entender. A imagem mais recente chama muito a atenção porque parece mostrar uma espécie de objeto escuro com um corpo achatado e alguns tentáculos descendo em direção ao solo. A imagem foi registrada pela câmera de navegação, a Navicam, do rover Curiosity, em 20 de agosto de 2023. Portanto, apesar da imagem ter voltado a viralizar agora em 2026, ela foi fotografada há cerca de 3 anos. O próprio arquivo continua disponível no banco de imagens da NASA.
e a câmera utilizada é importante para entendermos o que pode ter acontecido aqui. As Navicams do Curiosity não são câmeras científicas de alta resolução, como aquelas desenvolvidas especificamente para observar pequenos detalhes em rochas. São câmeras de engenharia utilizadas principalmente para navegação, planejamento dos movimentos e reconhecimento do terreno. Elas trabalham em preto e branco e possuem um campo de visão extremamente limitado. O sensor da Navicam possui uma proporção de 1024 por 1024 pixels. Só que a imagem divulgada pela NASA não possui 1024 por 1024, possui 1024 por 512. Isso significa que não estamos lidando aqui com a imagem perfeitamente original. Na prática, isso pode indicar que ela passou por um processamento antes de ser divulgada ao público. Em muitas situações, o rover faz várias fotografias em sequência, apontando a câmera para posições ligeiramente diferentes. E depois, essas imagens podem ser combinadas para formar um panorama mais amplo da superfície marciana. Durante essa junção, o software precisa alinhar pixels, corrigir pequenas diferenças de perspectiva e fazer uma transição entre uma imagem e outra. Se existir algum ruído, falha de leitura, diferença de exposição, uma informação incompleta, essa combinação pode acabar produzindo uma estrutura que não existia fisicamente na paisagem. É muito comum ver isso em imagens de panorama feitas por celulares, por exemplo. Em um pequeno objeto minúsculo como esse, formado por pouquíssimos pixels, basta uma pequena inconsistência no alinhamento ou no processamento para surgir uma forma alongada, com partes que parecem tentáculos, criando a impressão de que existe alguma coisa flutuando em Marte. Perceba também como aquele filamento que parece um tentáculo possui contornos extremamente definidos a nível de pixel. Ele não apresenta uma transição natural, semelhante às rochas e ao terreno, que parecem na mesma distância. Isso é importante porque se estivéssemos realmente vendo um objeto físico naquela região, seria esperado que ele sofresse as mesmas limitações óticas do restante da cena. Isso abre espaço para uma explicação muito mais simples. Podemos estar olhando para um artefato produzido de fato pela câmera ou pelo processamento de imagem. A fotografia da Navicam é justamente algo muito, mas muito leve, principalmente considerando que há uma limitação de dados entre Marte e a Terra. E justamente quando trabalhamos com uma estrutura que ocupa pouquíssimos pixels, qualquer alteração durante esse processo pode criar formas bastante estranhas. A aparência quase gráfica desse objeto, entre aspas, pode ser explicada perfeitamente por artefatos do processamento da imagem. Mas me conta agora aqui nos comentários, o que é que você acha desse OVNI? Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aqui embaixo. Até a próxima!